والله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Saudações, queridos telespectadores da NTV Online. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Cantinho do Conhecimento. E no nosso programa de hoje temos o prazer de ter essas duas meninas com quem vamos conversar para ouvirmos um pouco do historial delas, de como é que elas chegaram até onde estão hoje como muçulmanas. Como sabemos, o nosso programa tem como objetivo trazer alguns contos e histórias dos nossos irmãos muçulmanos, de modo a colhermos alguma inspiração de vida para a vida. E hoje temos o prazer de tê-las no nosso programa e eu vou começar com a Carolina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Carolina? Tudo bem, alhamdulillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como você está? Bem, alhamdulillah. Está tudo bem, alhamdulillah. É um prazer ter vocês duas no nosso programa e obrigado por ter aceito o nosso convite para termos esta conversa. Estes não eram muçulmanas e hoje são muçulmanas. O que é que vos inspirou para aceitar o Islã como vossa religião? Vamos começar pela Carolina. Primeiramente, agradeço pelo convite. Respondendo à pergunta, o que mais me chamou a atenção no Islã foi o comportamento. Eu vi que os muçulmanos tinham um comportamento diferente ao do nosso. Naquela época eu era cristã. Então, os muçulmanos tinham um certo comportamento diferente, a maneira de vestir era diferente, o jeito de ser era diferente. O que me levou a pensar o porquê? Por que eles serem diferentes? E não era uma diferença ruim, era uma diferença boa. E, no meu entender, era o que eu queria. O que eu queria para mim. Tipo, era uma parte de vida que você olhava e dizia, apesar de tudo, o comportamento deles é saudável. Então, eu gostaria de ser como eles. É. E qual é a sua história, Érica, Fernanda? A minha história foi uma coisa repentina e éramos três. E as minhas duas irmãs deixaram, eu fiquei sozinha na minha casa. E quando eu fiquei sozinha, eu olhava. Até muitos diziam, as minhas irmãs diziam, deixa lá, deixa, não precisa mais. Eu não, hei de ficar. Eu olho por mim mesma, olho por muitos, vesti, até minhas irmãs vestiam de qualquer maneira. E quando eu olhava para minhas irmãs, eu vou vestir assim. Não, dá para não ficar do jeito que como eu estava. Dá para não ficar do jeito como eu estava. E assim, elas ficavam 10, não, 10, eu não, hei de ficar, não, hei de ficar. E também o comportamento dos muçulmanos é diferente do um cristão. E eu também olhei para o comportamento e depois daí, quando deixei quando as minhas Deixou de irmãs, se comportar sim, como... deixei de me comportar como uma cristã, me comportei como uma muçulmana. Ok, ainda com Érica, significa que vocês todas da sua família antes eram muçulmanas? Seus pais também? Não. Não. Só entre vocês. Então, a pergunta que eu colocaria é: como é que vocês, os filhos, né, fora dos vossos pais, como é que vocês chegaram a escolher o Islã como vossa religião? Como é que começou essa história para vocês, as crianças, ficarem muçulmanas antes das outras abandonarem? Começou com uma família que veio de Nampula para cá. E essa família veio de Nampula para cá. Quando a família veio, nos chamaram. Passaram a conviver juntos, sim, como família, juntos ali? Sim. E depois, eu e minhas irmãs gostamos do comportamento da família também. Okay. E a família também depois nos chamou para o Islã.
vamos para a mesquita, vamos para a mesquita, vamos para a mesquita. E nós íamos. Mas depois chegou uma fase que minhas irmãs cansaram. Já não estavam a ver Sim, vantagem. cansaram. Depois eu fiquei. A família que tinha me chamado para o Islã disse: não deixa com as tuas irmãs, fica. Vai gostar do Islã, fica. Eu, encarando meus pais, encarando as minhas irmãs, encarando, pouco a pouco fiquei muçulmana, pouco a pouco me juntei ao Islã. E no Islã busquei. Carolina, qual é a coisa mais difícil que tu tiveste que abandonar? Tipo assim, quando nós somos de uma religião, temos nossos hábitos e costumes diferentes da outra. Então, quais foram as coisas que foram mais difíceis para tu abandonar na tua antiga religião, que são proibidas na religião que tu escolheste depois que é o Islã? Depois que eu me converti para o Islã, a coisa mais difícil que eu tive que enfrentar foi a mudança no vestuário. Eu levei muito tempo para começar a me vestir como uma muçulmana, deixar de me vestir como eu me vestia. E a parte mais difícil foi O jejum. Passar o dia todo sem comer durante 30 dias. eu não tinha esse costume de jejuar. Sinceramente, foi uma novidade na minha vida. Foi bem difícil no primeiro ano em que eu jejuei, mas alhamdulillah, consegui. Conseguiu. E depois que escolheu ser muçulmana, ainda, Carolina, já teve alguns desafios com seus pais para ser muçulmana? Eles já tentaram te induzir a deixar de ser muçulmana? Alhamdulillah, minha mãe nunca esteve contra as minhas escolhas. Ela achou uma boa escolha eu ter escolhido a religião Islã, porque ela disse que o Islã realmente muda as pessoas, realmente transforma as pessoas e muda para o melhor. Ela está grata mesmo por eu ter escolhido o Islã, alhamdulillah. Mashallah. E uma pergunta para vocês as duas, mas vão responder uma de cada vez. Como é que vocês conseguem se sentir o vosso eu de antes e o agora? A Carolina que era antes e a Carolina que é agora. A Érica de antes e a Érica de agora. Como é que vocês conseguem se definir o vosso passado e o vosso presente? Carolina, vamos começar? Realmente agora não consigo me imaginar ou aceitar em ser a Carolina de antes. Não me identifico mais em ser aquela Carolina. Estou satisfeita com a minha transformação e se eu voltasse, fosse possível voltar no tempo, eu me converteria mais cedo. Mashallah. Quer dizer, se tivesses que voltar mais cedo para começar, irias desejar que começasses como a Carolina que é hoje e que nunca fosses aquela do passado. Mashallah. Jazakumullah khair. E Érica, qual é a sua resposta? Eu preferia ficar nesta Érica, não voltar para a Érica de antes e nem me espelhar na Érica de antes e a Érica de antes se espelhasse na Érica de agora. Mashallah. E durante esse processo de transformação, vocês já tiveram aquele desafio de passarem bullying, de serem abusadas na escola, na vizinhança, para vos desencorajar a serem muçulmanos? Sim, isso já passamos, alhamdulillah, conseguimos enfrentar com amor e carinho que temos por Islã. Mashallah. Porque se não tivéssemos o amor e o carinho, nós íamos desistir há muito tempo. E nós decidimos seguir mesmo com o Islã e colocar o amor no que nós vimos. Mashallah. E Carolina, vocês hoje são muçulmanos e segundo aquilo que disseram,
são gratas por Allah subhanahu wa ta'ala nos escolher como muçulmanas. O que é que vocês fazem de uma forma parcial e calma para chamar aos vossos mais próximos, como amigos, amigas, família, para verem o quão vocês se transformaram e o quão o Islã está a fazer bem para vós, para que eles possam também um dia voltar a ser muçulmanos? Nós começamos com o comportamento. Nossos familiares conseguem notar a diferença do nosso eu de antes e do nosso eu de agora. Então nós temos que demonstrar para eles o que o Islã nos ensina. Nós demonstramos para eles o que nós vamos aprender sempre na madraça, porque nós vamos sempre à madraça, aprendemos e praticamos o que nos ensinaram. Então, o nosso objetivo é chamar mais pessoas para o Islã, para que elas possam ver como é nessa religião, a beleza do Islã.